Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre os alimentos industrializados, sobre os ingredientes. Isso é algo importante que a gente pode tentar modificar na vida da nossa criança. O que é importante a gente saber? Os alimentos industrializados, eles fazem parte da nossa vida, mas a gente pode minimizar algumas situações, minimizar alguns malefícios. E o que a gente faz para saber se um alimento industrializado é adequado ou não é adequado? A gente precisa evitar os alimentos ultraprocessados na infância e na vida adulta também. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm muitos conservantes, estabilizantes, um acréscimo exagerado de açúcar, de gordura. Então a gente precisa minimizar isso, diminuir o consumo para ter uma qualidade de vida melhor, para diminuir a chance de obesidade, de diabetes, de hipertensão. E como a gente faz para fazer se um alimento industrializado é menos nocivo do que o outro? A gente precisa aprender a ler a rotulagem dos alimentos, os ingredientes. Os ingredientes, eles são colocados numa ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente é o ingrediente que mais tem naquele produto. O segundo é o segundo que mais tem. O terceiro é o terceiro que mais tem. E hoje eu quero dar um exemplo dos sucos industrializados, que fazem parte da infância, infelizmente, e algumas crianças ingerem de forma excessiva. Eu vou deixar alguns exemplos de alguns rótulos aqui. Por exemplo, esse daqui. O primeiro ingrediente é água, o segundo é açúcar. O que significa? Que eu tô dando água com açúcar para minha criança e eu tô pagando um valor alto por isso. Não só um valor financeiro, mas também em termos de excesso de açúcar, que vai aumentar a chance de doenças metabólicas, de doenças crônicas não transmissíveis. Então é importante que a gente faça algumas substituições. A gente não consegue espremer um suco, fazer um suco natural a todo momento. Às vezes a gente está com pressa, a gente precisa de um lanche rápido, às vezes está na rua, mas a gente pode fazer escolhas menos nocivas para a criança. Então, quando você for comprar um suco para sua criança, por exemplo, comece a criar esse hábito. Se é você que vai ao supermercado, comece a criar esse hábito de ler a rotulagem. E depois que a gente começa a aprender a ler os rótulos dos alimentos, a gente não consegue mais parar e a gente consegue perceber que a gente consegue fazer opções mais saudáveis, escolhas mais adequadas para a saúde da nossa criança e para a nossa também. Esse aqui é um exemplo de um suco que não tem açúcar, que ele tem suco concentrado, ele não tem adição de sacarose, de açúcar, então é uma escolha mais saudável do que a anterior. E como a gente aprende isso? Lendo o rótulo dos alimentos. Também quero falar um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados. O que são? Os alimentos ultraprocessados são os alimentos que têm mais do que 5 ingredientes no rótulo. Quando você lê e tem ingredientes que você não tem na sua cozinha, que você nunca ouviu falar, é porque é um alimento ultraprocessado. E esses a gente precisa evitar o consumo. E um alimento que não é ultraprocessado, ele tem menos do que 5 ingredientes no rótulo. Por exemplo, alguns sucos tem água, tem o suco concentrado de maçã, ou suco concentrado de uva e mais algum outro ingrediente, acabou. Não tem adição de açúcar. Outras maneiras do açúcar está escrito no rótulo: sacarose, maltodextrina, xarope de glicose. Isso também são tipos de açúcar. Tem alguns ingredientes que quando a gente vai ler no rótulo, ele tem açúcar, ele tem xarope de glicose, ele tem maltodextrina, ele tem sacarose, ele tem açúcar invertido, ele tem vários tipos de açúcar. Isso a gente precisa evitar. E agora, as rotulagens dos alimentos, elas têm na embalagem alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Isso é importante também, porque é um alerta. A gente consegue fazer pequenas modificações na nossa vida que vão impactar a longo prazo a vida da criança e a nossa também. Então, se você não tem o hábito de ler a rotulagem dos alimentos, comece a criar esse hábito. Lembre-se que a saúde do futuro da sua criança, ela depende das atitudes de agora, da infância. É muito difícil, depois que uma criança cresce, vira um adolescente, um adulto, a gente fazer reeducação alimentar, mudar hábitos de vida, iniciar atividade física. Isso é muito mais fácil quando a gente já
já começa na infância. Não que seja impossível fazer, mas é muito mais difícil. Quem é obeso, tem algum familiar obeso na família, sabe dessa dificuldade. Então, a criança que come de forma adequada, que a família não oferece doce até o 2º ano de vida, que tem uma alimentação baseada nas frutas, nos vegetais, na comida de verdade, por poucos industrializados, ela não é coitada, ela não é vítima. Vítima é aquele adolescente, é aquele adulto que está obeso, que está hipertenso, que está com síndrome metabólica. Ele sim é um coitado, ele sim é uma vítima. Hoje a gente tem a capacidade de moldar o futuro da nossa criança através das atitudes na infância. Então faça essas pequenas modificações. É muito mais adequado para a saúde da sua criança e para a sua também. A introdução alimentar, a chegada de um filho, a alimentação do filho, ela também é um meio importante, é uma oportunidade da família fazer modificações, da família melhorar hábitos de vida. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Aproveita, encaminha para uma mãe, compartilha com uma amiga que também vai se beneficiar dessa informação. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Tchau, tchau, até a próxima!